Bom dia, pessoal. 23º dia. Deus seja louvado por isso. Ontem nós falamos sobre a questão da construção de micro-hábitos. Aqui no 22º dia, a gente trabalhou a questão da positividade desses pequenos hábitos para a consolidação de um hábito maior, para a consolidação dessa reprogramação que nós temos visto aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre uma mentalidade de abundância, o entendimento, o conceito de abundância e como que você trabalha, reprograma a sua mente para isso. E aqui, como sempre, a gente vai fazendo aqui os apanhados aqui nas telas, dentro da metodologia do processo. E João 10:10 diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, essa é a promessa. O nosso Senhor já veio. Então, a promessa é nossa. Então, essa vida em abundância nós temos que trabalhar. Quando eu digo trabalhar, não é esse trabalho, esse esforço repetitivo, ir bater ponto, não. Quando eu falo trabalhar, é você realmente fazer o que você está fazendo agora. Renovando a sua mente pela palavra, orando, buscando a Deus, trabalhando questões emocionais, quebrando bloqueios, trabalhando novos hábitos, uma postura diferente, uma visão diferente e parando de agir por condição, mas agindo por decisão, alinhada ao seu propósito, com uma base bíblica, uma base científica, uma base que prova que você aplicando o que nós temos falado aqui, você vai realmente ter uma mudança e essa mudança vai resultar em abundância financeira e transformação. Não tenha dúvida disso. Entenda bem, seguindo o método, seguindo o processo, você já está vendo as mudanças. Você não é o mesmo de 20 dias atrás. Você não é o mesmo de 10 dias atrás. Por quê? Porque você começou a desenvolver esses micro hábitos. Acordar cedo, se hidratar, preparar seu quarto para uma boa noite de sono, cuidar da alimentação, tomar o shot pela manhã, certo? Estar aqui com a gente, lendo um trecho da palavra, buscando um entendimento para que situações da nossa mente que estão fragmentadas, dentro de técnicas de neurociência, aplicar e mudar isso. Dentro da PNL, mudar, fazer essa reprogramação mental. E tudo isso com base científica à luz das escrituras. Entende? Então, não vamos perder tempo, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por este dia. Nós te rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom, nos ouve e nós contamos contigo, Pai, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Somos gratos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e temos a certeza, a plena convicção, Pai, que agora com o entendimento, à luz da Tua palavra e principalmente, Senhor Deus, agindo, orar com ação, oração, nós alcançaremos tudo aquilo que o Senhor tem posto em nosso coração. Deus, abençoa cada um que está ouvindo, Pai, dando-lhe direção, dando-lhe vigor, força, ousadia, Pai. Que o Espírito Santo de Deus se conecte a cada um de nós, onde quer que nós estejamos, Pai. Que sejamos agora conectados com o Teu Espírito Santo. Pai, obrigado pelo dia de hoje. Nós te louvamos, te agradecemos. Que seja um dia abençoado, de prosperidade, Pai, um dia de crescimento, de renovação e transformação. Nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, gente, o que acontece? Abundância. Mentalidade de abundância. Agora nós temos que entender essa definição de abundância, certo? Então, Cristo, ele afirma que não fomos chamados para viver na escassez, mas na abundância. No entanto, essa abundância, ela não é no bolso. É claro que temos uma abundância financeira, mas ela começa na mente. A pobreza, ela não é falta de dinheiro, mas um padrão mental de limitação. Você entende? A pobreza é um padrão mental de limitação. A riqueza não é apenas ter bens, mas saber que você tem um Deus ilimitado. Olha que belo. Se você não mudar sua mentalidade, seus hábitos, suas crenças, nada, absolutamente nada vai mudar ao seu redor. Mas sabe o que é massa nisso? Sabe o que é lindo? Que você já tem mudado.
Você já tem percebido na sua casa, no seu trabalho, você entendeu? Nos lugares que você frequenta, as pessoas já estão te olhando diferente. Por quê? Porque você está sendo renovado. O seu corpo, os micro-hábitos. Então você quebrou os bloqueios, você teve o entendimento, você teve o despertar, a conscientização. E agora você está nessa terceira fase, trabalhando uma postura onde você começa a consolidar tudo aquilo. Então, gente, na sequência nossa aqui, nós estamos numa situação que na fase 2 nós quebramos os bloqueios, desconstruímos os bloqueios e agora nós vamos construir uma mentalidade nova, uma mentalidade com hábitos que vão nos fazer, alinhado ao nosso propósito, chegar onde nós queremos chegar, obter aquilo que nós queremos, que Deus tem colocado em nosso coração. Nesses dias, eu tenho falado, devemos orar, devemos fazer aquilo que nós estamos sentindo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está movendo, Ele está tocando em você. Amém? Gente, o Salmo 23, certo? Ele é um dos mais conhecidos e ele fala sobre provisão e abundância. Por que eu falei Salmo 23? Porque o número 23, que hoje é o 23º dia, está associado à proteção e provisão divina. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E, gente, curiosidades. O Templo de Salomão tinha 23 medidas de comprimento em uma das suas seções principais. Representa força e prosperidade. Jesus realizou 23 milagres. Milagres registrados no Evangelho, antes da sua crucificação. Então, o 23, ele representa construção, força, avanço. Ele une o 2, aliança, parceria, com o 3, perfeição, manifestação de Deus na terra. Então, isso é o que diz uma visão hebraica, da numerologia hebraica e bíblica. Então, se você deseja viver a abundância, precisa construir a mentalidade correta. Compreende? Então, a gente vai falar isso aqui. E eu quero focar algumas visões muito interessantes. Entendeu? A abundância bíblica, ela não está diretamente ligado a buscar riqueza material, mas é um coração cheio de contentamento. O contentamento, ele vem com a gratidão, ele vem com o entendimento de propósito, amor e confiança em Deus. O pastor Caio Fábio, ele diz isso. Ele enfatiza que o evangelho ensinado por Jesus não prega prosperidade financeira como sinal de bênção divina. Não, mas sim uma vida abundante em graça, misericórdia, simplicidade. Então, a verdadeira abundância, ela está no desapego, segundo Caio Fábio, e na vivência do reino de Deus, onde o foco é a justiça, o amor ao próximo e a liberdade em Cristo, sem a necessidade de validar a fé por conquistas materiais. Entende? Então, entenda bem, Deus vai te abençoar financeiramente? É claro que vai, não tenho dúvidas disso. Mas uma coisa é a bênção, a outra coisa é a necessidade de justificar uma validação por conquistas materiais. Certo? Então, se fosse assim, todo bispo, todo padre, todo pastor, todo pai de santo deveria ser rico, milionário. Mas não, são pessoas prósperas e abençoadas. Então você tem que entender isso. Então, o Marçal, ele associa abundância a um estado expansivo que envolve fé ativa, mentalidade vencedora e resultados concretos. Por quê? A fé sem obra é morta. Mas que obra é essa? E aí nessa hora vem a pergunta: o que você está fazendo da sua vida? O que você está deixando de legado? O que você está construindo? Ore, fale com você mesmo, seja honesto. O que você tem feito da sua vida? Então, o que acontece? O verdadeiro tesouro está na experiência do Evangelho e na liberdade de não ser dominado pelo materialismo. O Marçal, ele diz isso muito bem. Ele tem o que o dinheiro pode comprar, mas isso não segura ele. Isso não é a vibe dele. Ele transcendeu a isso. Então ele deixa esse entendimento. Então são duas formas de interpretar a questão da abundância. Eu quis trazer aqui a visão do Caio Fábio, a questão do Pablo Marçal, entendeu? Porque um vê a abundância como algo a ser conquistado e manifestado, enquanto o outro a entende como uma consequência natural da vivência em Cristo, independente de posses.
Então isso aí está mais alinhado com o seu propósito. Hoje, a gente tem uma coisa seguinte, nós queremos estar com quem tem resultado. E não tem nenhum problema, tá certo. Agora o que acontece? A palavra de Deus ela é muito clara em alguns aspectos. Então, a posse não pode ser a validação de fé, mas a posse, ela pode sim, dentro de um propósito, ser a manifestação da graça de Deus nas nossas vidas. Então isso tem que ficar muito claro. E os bens materiais não dominam você. Então você é. E o ter é uma consequência. Entendeu? É uma consequência. Então você tem que aprender isso. Então, a abundância, o Marçal ele fala muito isso, que é um estado de plenitude que não envolve apenas a riqueza material, mas mentalidade, espiritualidade e propósito alinhado a princípios divinos. Entenda bem, ele fala propósito alinhado a princípios divinos. Então, o posicionamento dele é fé e ação. É fé e ação. Não que do pastor Caio Fábio não seja, a gente não está aqui, eu estou aqui para colocar as duas visões e falar que o quê? Que no momento nós queremos resultado. Nós estamos aqui nos doando, nos dedicando, porque nós ansiamos os bens materiais. Agora os bens materiais é para desfrutar de uma vida nesta terra, neste momento. Não é o principal para nós. Nós temos nossa fé em Cristo, cremos que Ele é nosso único suficiente Salvador, entendemos isso, mas nós entendemos a promessa que nós podemos escolher. Então, cada um que escolha conforme Deus tem colocado em seu coração. Então, a abundância não é uma posse. Abundância é este entendimento. Não é um espírito de pobreza, mas é um espírito alinhado com o seu propósito dentro de princípios divinos. Amém? Então entenda isso, porque dessa forma você vai conseguir ter um contentamento, e este contentamento você vai conquistando mais coisas. Contente, satisfeito, dando valor àquilo que Deus tem te dado, mas desejando mais, querendo mais. Não está errado isso. Agora isso tem que estar muito claro. Por isso que nós quebramos aquelas crenças negativas, entendeu? Então você tem que entender como que essa mentalidade de abundância ela afeta a sua vida. Então, vamos falar um pouquinho aqui de abundância e escassez, que são extremos. Então aqui, ó, a neurociência da mentalidade, né, estudada em Harvard, Princeton e Oxford, mostram o seguinte: pessoas que possuem uma mentalidade de escassez têm redução de até 13 pontos no QI em situações de estresse financeiro. Meu Deus! Nossa! Redução de 13 pontos no QI em situações de estresse financeiro. A escassez ela ativa o sistema límbico, que é o cérebro reptiliano, gerando medo e paralisia. Nós não queremos isso. Como a gente disse alguns dias atrás, você tem que usar o medo a seu favor. O medo não é para te deixar paralisado. Ele é para te deixar atento, para te deixar preparado, para te fazer analisar certas situações melhor e tomar decisões com risco calculado, com entendimento. Então, o medo se torna um aliado seu. Amém? Entenda isso. Então, a mentalidade de abundância, nos estudos feitos lá, nessas 3 universidades de Harvard, Princeton e Oxford, diz o seguinte, que o córtex pré-frontal, ele é ativado na mentalidade da abundância, que é responsável pela tomada de decisões e criatividade. Então, o que acontece? O seu cérebro, ele processa a mentalidade de escassez e ele faz um mal danado. Por quê? Porque ele libera o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quando você pensa em falta, em estar acabando e não tem, você ativa um modo de sobrevivência. E aí libera esse cortisol. Então, bloqueia o pensamento estratégico, aumenta a procrastinação e autossabotagem, diminui sua confiança. Entendeu? Então, quando você pensa em escassez, não se esqueça, bloqueia o pensamento estratégico, aumenta a procrastinação e autossabotagem, diminui a sua confiança. Isso tudo é um caos. Isso tudo é problema. Então, com isso, você não consegue colocar a mente, os seus pensamentos no lugar.
E não fazendo isso, você não vai saber tomar a decisão. Aí começa a procrastinação, aí começa as desculpas, a autossabotagem. Isso não pode acontecer. Você está trabalhando aqui para reprogramar a sua mente, para entender como quebrar esses padrões. Você entendeu? Quebrar essas atitudes que são tóxicas para você fisicamente, espiritualmente. Então você tem que entender que quando você pensa em abundância, o seu cérebro vai liberar o quê? Serotonina e dopamina, criando motivação e ação. Então, quando você faz isso, você ativa o córtex pré-frontal. E aí você tem a facilidade para tomar decisões de forma mais assertiva, de forma mais inteligente. Então a sua mente, ela cria a realidade. Ela gera mecanismos, hormônios que ajudam na criação dessa realidade dentro do que você está pensando. Abundância ou escassez. Você pode estar vendo e até vivendo uma situação de escassez, mas você tem que deixar claro para o seu cérebro que não é você, é um momento. Não é você, não é a sua identidade, é uma circunstância. Essa circunstância não é escassez. Muito pelo contrário, é uma escola, é um aprendizado, é algo permitido por Deus para que você se prepare para algo maior, para receber, para administrar, para fazer algo grande. Entende isso? Então, mesmo numa diversidade, a mentalidade de abundância potencializa o aprendizado, potencializa a criação de saídas, a criação de mecanismos de ativações. Então, pensamentos de abundância geram saídas, decisões. Pensamento de escassez, autossabotagem, deixar para depois, engano, prisões. Então, se você pensa em escassez, você atrai escassez. Se você pensa em abundância, você atrai oportunidades. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para vocês. Vocês têm que entender esses conceitos. E entendendo esses conceitos, você vai começar a trabalhar isso na sua mente. E quando você faz isso dentro do nosso método, nós estamos aí no 23º dia, na terceira fase, o que você está fazendo? Você está pegando e preenchendo aquilo que você quebrou e esvaziou, aquelas crenças negativas. Então agora você está vindo com o entendimento para fazer a substituição e consolidar uma base. Essa base, dentro daquilo que você aprendeu nesses 23 dias, ela é muito clara. Quando você investe em você, quando você investe numa habilidade, você melhora, você se torna outra pessoa. Fazendo isso, o que acontece? Você não vai aguentar desarrumação, você não vai aguentar sujeira, você não vai aguentar não organizar as coisas. Quando você tiver que fazer uma tarefa no trabalho, você vai se empenhar, você vai ter foco total até terminar. Você vai cuidar do seu corpo. Pequenos detalhes como se hidratar, preparar a sua cama, o seu ambiente para ter uma boa noite de sono, de recuperação, ter o cuidado de pesar seu alimento, de separar o que come e o que não come dentro de uma orientação médica, nutricional. Então você começa a se fortalecer e se fortalecer em equilíbrio. Nós estamos orando todo dia, então seu espírito está sendo alimentado. Tudo que eu falo aqui eu trago um estudo científico e um versículo, porque é a base bíblica, é a legalidade dentro dos evangelhos, da palavra de Deus, é uma legalidade cristã para uma realidade que você está mudando hoje na sua vida. Então você tem que deixar isso claro na sua mente. Você está tirando o que estava impedindo a sua prosperidade, a sua abundância financeira, a sua abundância física e espiritual, e você vai ter uma fluidez. Por quê? Esse é o caminho normal, é fluidez. Agora, poxa, a gente desde pequeno é bombardeado com uma série de coisas. Quem se enriquece afasta de Deus. Se eu ganhar muito dinheiro, alguém vai me prejudicar. Se eu ficar milionário, os parentes vão abusar de mim. Sempre vai aparecer um aqui para querer pegar uma pontinha. Se eu ficar rico, como é que eu vou saber se a pessoa está se aproximando? É por causa de mim ou por causa do meu dinheiro? Dinheiro é sujo. Dinheiro é raiz de todo mal. Então você vem ouvindo isso desde criança, é em casa,
é na escola, é na TV, é situações. Então isso são crenças limitantes sobre dinheiro e abundância. Então a gente está desconstruindo isso aqui nesses dias. E quando você, e eu quero frisar isso, eu vou frisar até o último dia, você está investindo no melhor local, que é você. Você não está perdendo tempo, você está acordando 5 horas para quê? Para se alimentar, alimentar seu corpo, seu espírito. Você já está caminhando, você já está correndo, você já está em movimento. Alguns aqui já estão em academia, já estão treinando firme, alguns já querem até participar de corridas. Então, entenda bem, você está mudando micro hábitos, você está mudando atitudes, posturas. Então você toma uma água, você já não quer comprar certas coisas, mas você quer comprar uma roupa de treino, você quer comprar uma bicicleta, você quer fazer coisas que vão trazer um preparo para sua mente, para o seu corpo, para o seu espírito. E fazendo isso, você muda no trabalho, você já não fica mais naquelas rodinhas ouvindo fofoca, falando mal de um ou de outro, você já não sai para bater papo, não. Você tem um tempo, você vai ouvir, rever esse vídeo, ouvir um podcast, ler um livro, você vai fazer coisas que vão agregar valor. As pessoas começam a te ver de forma diferente. Não sai mais da sua palavra, da sua boca aquelas palavras que eram palavras que não edificavam, palavras jogadas ao vento. Não, agora você está mais calado, você está mais focado. Fala quando é necessário, fala coisas focadas, direcionadas, porque você está fazendo no momento. Você não quer perder tempo mais. Se você for para trabalhar, você vai fazer o melhor trabalho. Você vai dar o melhor de si, porque você não está trabalhando para o seu chefe, para a sua empresa. Pensa que você está trabalhando para Deus. Aquilo lá é um momento de aprendizado. Você não vai ficar lá por resto da vida. Você quer mais. Você está grato. Mas você tem um desejo. E esse desejo, Deus colocou no seu coração. Então é possível. Claro que é possível. Agora, conheça a voz de Deus. Saiba o que é o Espírito Santo de Deus, o que é o espírito maligno e o que é o espírito humano. Tenha compreensão disso. Fique atento às conversas que você tem consigo mesmo na sua mente. E entenda de uma vez por todas, quem manda aqui é você. É você que escolhe o que fica e o que não fica na sua mente. Se vir alguma coisa que você vê que mudou seu humor, te deixou desanimado, te deixou eufórico demais, corta. Você não é controlado por isso. Você é uma pessoa sóbria, sensata. Por quê? Porque essa é a promessa da palavra de Deus. O Espírito está sujeito ao profeta. Então, se prepare emocionalmente. Controle. Você não tem como governar o que fazem com você. Mas o que você faz com o que fazem com você, aí isso você tem. Ah, você tem, então, governe. Assuma o controle. E vá. Vá porque as portas foram abertas. As portas estão abertas. Olha, nesses 45 dias, você vai ser elogiado no trabalho. Vão aparecer fofocas sobre você porque você vai gerar inveja, porque você vai estar produzindo, você vai estar chamando atenção, você vai estar criando novas fontes de renda, você vai estar em abundância e prosperidade financeira. Só que junto com uma mente renovada, junto com o espírito alinhado ao propósito de Deus e ao seu propósito, você compreende isso? Equilíbrio, harmonia, esse é o nosso propósito aqui. Trabalhar isso. Agora, eu sempre digo, você não vai mudar 20 anos em 45 dias, não vai. Mas você vai aprender ferramentas para repetir o ciclo. Nós vamos estar em algumas comunidades juntos com pessoas que queiram crescer à luz da palavra, pessoas leais, decentes, que têm e acreditam na família, no propósito de Deus. Pessoas que se tomaram postura, pessoas que estão querendo manifestar a graça e o poder de Deus, que querem transformação, abundância financeira. Então, quando você está junto dessas pessoas, é mais fácil, as coisas fluem, porque às vezes você está na sua casa, você não está com isso, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu namorado, com o seu cônjuge, com a sua mãe, com o seu filho, mas não quer dizer que você não vai ser um objeto de
transformação? É claro que vai. Porque você não é mais a mesma pessoa. Você não aguenta mais ouvir as mesmas coisas. Você não aguenta mais ouvir uma rádio que é só notícia ruim, é falcatrua, é desvio, é morte, é bandidagem. Não tem nada bom nas notícias. Então você não aguenta mais ouvir isso. Você está ficando seletivo porque você está limpando a sua mente e você não aceita mais qualquer coisa. Então isso é bacana. Então aqui, ó, nós temos que entender o problema de crenças limitantes sobre sucesso, prosperidade e dinheiro. Entendeu? Então o que eu disse aqui, ó, só tomar uma água, nós temos que entender que essas crenças, a gente já desconstruiu elas. E desconstruindo, agora a gente vai trabalhar uma mentalidade de abundância. Então, olha só. Provérbios fala o seguinte. Provérbios 23, 7 diz o seguinte. Porque como você imagina em sua alma, assim ele é. Então, cuidado com o que você pensa. Cuidado com como você se imagina. Cuidado com o que você deseja. Então, tenha palavras, convicções positivas, crenças positivas, certo? Pensa você na sua bênção, pensa materializando as coisas, faça a escrita, dizendo como você vai alcançar, onde, o que, mas principalmente haja. Ore, jejue, se posicione, decida e haja. E na sua ação, você não vai fazer loucuras, mas você vai analisar os riscos e de forma calculada vai saber como, onde, quando arriscar. E você vai orar. Vai dar certo, vai dar errado. Sim, mas você vai entender que houve uma permissão de Deus, que você fez. Então aquilo ali, mesmo que aos seus olhos pareça que não deu certo, houve um propósito de libertação, de cura, de ensinamento, de livramento. E aí você agradece a Deus, sente paz. E você entende que o resultado saiu do jeito que você quer. Ótimo. Não saiu do jeito que você quer? Bom também. Por quê? Porque você entende que Deus sabe e quer o melhor para você. E fazendo assim, você deixa fluir. Então, sucesso, prosperidade e dinheiro é muito complicado. Então, quantas vezes todo mundo ouve que dinheiro é sujo? Que pessoas ricas são desonestas, que nesse país dinheiro é só com corrupção. Então, você pensa, nossa, se eu ganhar muito dinheiro, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar com medo. Como é que eu vou sair? A violência, o povo vai querer me roubar, o povo vai querer tramar. Tanta coisa que a gente ouve aí, absurdas. Então, você tem que quebrar essas crenças. Seu cérebro, ele cria filtros para provar suas crenças. Então, se você acredita que ruim é bom, que dinheiro é ruim, que essa ruindade só vai te trazer coisa ruim, o que vai fazer? O seu cérebro, inconscientemente, ele vai evitar dinheiro sem você perceber. Porque tem isso aí. Então, você tem que pegar e entender que escassez no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, é uma consequência terrível. Então, são duas palavras que refletem uma mesma verdade. Se você crê a forma que você pensa, você é. Então, se você pensar em escassez, é escassez. Você pode ter dinheiro, mas você não vai saber usufruir. Entendeu? Não vai saber viver em plenitude. Se torna escassez. Abundância. Se você tem a mentalidade, se você está alinhado com o propósito, não importa se você está comendo um podrão ali na esquina ou se você está comendo um prato requintadíssimo em Paris, no Le Crocot. Então, o que acontece? Eu nem sei se eu pronunciei certo, tá, gente? Mas depois vocês procuram, gente. É um restaurante lá em Paris, finíssimo, que Napoleão, essa galera nobre, tudo frequentava. É um restaurante centenário. Coisa de louco. Vale a pena ir, viu, gente? Eu tive lá,
comida top, é um bairro assim... Não, Paris é maravilhoso. Então, o que você tem que entender? Que essa mentalidade de abundância ou escassez, ela vai refletir no seu cérebro. E o seu cérebro, de acordo com o que você pensa, ele vai produzir e vai te ajudar. Então, quando você pensa em escassez, o seu cérebro ele pensa em te proteger. Você vai se sabotar, você vai querer ficar na zona de conforto, você não vai querer correr risco, você não vai querer se esforçar, é sobrevivência. Gordura do corpo é o quê? É energia, é coisa que ele está guardando. Entende? Então você tem que ter muito claro isso na sua mente, na sua vida. Então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a USP, em duas pesquisas, cada uma fez uma, elas mostram que pessoas que vivem na escassez têm, gente, quem está dizendo isso é a USP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das universidades mais respeitadas do Brasil e do mundo. Então elas dizem o seguinte, o que acontece no seu cérebro quando você vive e pensa em escassez? 80% dessas pessoas têm mais chance de desenvolver depressão e ansiedade. Tá vendo? Aí já começa a bagunçar tudo. Então, elas têm menos atividade no seu córtex pré-frontal, prejudicando a decisão financeira. Complicado isso, né? E, gente, para acabar, mais risco de doenças cardíacas e de hipertensão. E aí, dentro disso aí, a Bíblia vem e confirma. O que a Bíblia diz lá em Provérbios 12, 25? Diz o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, você não vai pensar em abundância vai acontecer agora. Você não vai pensar em escassez vai acontecer agora. Não. Mas você tendo isso na sua mente, com as tomadas de atitudes necessárias, dentro do que você está aprendendo, dentro da promessa de Deus, você vai agir. Então, em Provérbios 12, 25, eu acabei de ler, ele é muito claro. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, é o poder da palavra. Então, entenda, essa mentalidade de escassez, ela não afeta só seu bolso, sua grana, não. Ela destrói sua saúde e teu futuro. Então, pensar em abundância é uma estratégia financeira. Pensar em abundância é uma estratégia financeira. Você tem que entender isso. Tudo que a gente está falando aqui é um conjunto. Não tem nada solto. Aqui, esse método foi desenvolvido numa sequência para trabalhar nessas 4 fases. O quê? A preparação para a riqueza, a preparação para a abundância. Porque senão, a porta está aberta. Vai vir, você vai receber, mas não vai saber manter. Porque você não tem a mentalidade de abundância. Compreendeu? Então você está aqui buscando entendimento, habilidade, capacitação, à luz da ciência, à luz da palavra de Deus, neste alinhamento, nesta harmonia, para que você possa abençoar e ser bênção onde quer que você esteja. Entende isso? É um mover de Deus. Você não está ouvindo isso aqui aleatório, não, tem um propósito. E isso está ardendo em seu coração. E você não é mais a mesma pessoa. Agora tem pensamentos diferentes, pensamentos de crescimento, pensamentos de mudança. É uma audácia. E você está o quê? Calculando os prós e os contras. Mas você não vai se sabotar, você não vai procrastinar. Você vai analisar e vai tomar a decisão. Não se você tem condição, não se você pode no momento ou não, você vai decidir. E a construção resultante dessa decisão, ela vai acontecer. E tudo vai estar alinhado no mundo espiritual com o mundo natural, manifestando em você a abundância, e a abundância financeira, inclusive. Então, não pense em escassez, mas pense em abundância. Se é difícil para você, pensa que isso é uma estratégia financeira.
Quando você pensa em escassez, você se sabota, você fica triste, você não tem ânimo para fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Mas quando você pensa em abundância, não, você anima, você desperta, você vai, você faz. Parece que as coisas, elas estão tudo dando certo, está fluindo. Vem uma resistência, mas eu sei de Beltrano, não, eu sei disso, não, eu consigo, vai dar certo. Aí você começa, mexe daqui, mexe dali, a hora que você vê, você resolveu. Então, o pensamento de abundância é isso. Essa é a abundância. A nossa plenitude em Cristo, manifestado aqui nesses dias que nós temos nessa terra. Compreende isso? Então, a mentalidade de escassez, ela vai afastar a grana de você. Ela vai te envelhecer. Ela vai acabar com a sua saúde, roubando o seu futuro, roubando os seus dias lá. Não deixe isso acontecer. E pensa, se é tão difícil assim para você pensar em abundância, pense que a abundância é uma estratégia financeira para a grana. Quando você pega e manifesta o poder de Deus, fazendo o que precisa ser feito, na hora que tem que ser feito, da melhor forma possível, sempre no espírito de oração, sempre com o coração ensinável, compreendendo o momento e vivendo a plenitude do momento. Eu falo aqui para vocês, até para ficar sozinho, você tem que saber como que fica sozinho. Até para ficar coçando sem fazer nada, você tem que saber. Quantas vezes você senta para brincar num videogame, tá lá no videogame, mas está pensando no trabalho, está pensando no relatório. Chega no trabalho, fica pensando no videogame, fica pensando em casa, fica pensando nos colegas, fica pensando nesse tal de sabador, de sextor. Você nunca está presente. O seu corpo está, o seu espírito está, mas você não. É autossabotagem, é a perda de tempo, é a pior coisa que você pode fazer. Então, quando você compreende isso, você vai fazer tudo o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Por quê? Porque você é adulto, porque você decidiu, porque você manda em você. E fazendo isso, tudo vai conspirar a seu favor, as coisas vão acontecer, as coisas vão fluir, porque isso é a promessa de Deus, isso está provado cientificamente. Entende isso? Então, gente, aqui você tem que pensar em técnicas para você reprogramar a sua mente. Vou falar coisas simples que nós já falamos. Então, diga a si mesmo 10 vezes por dia, coisa simples. Eu sou próspero porque Deus é a minha fonte, a minha força, em quem me inspiro. Eu sou próspero porque Deus é a minha fonte, é a minha fortaleza, em quem me inspira. Fala isso 10 vezes. Respira. Sinta essa abundância. Visualize sua vida próspera, leve. E como eu sempre digo, fluindo. Fluindo. O rio ele vem, ele encontra uma pedra. Ele não fica batendo ali. Ele passa ao redor dela. Ele flui. Então nós temos que entender isso. E a vida ela tem que ser leve, ela tem que ser boa, ela tem que ser gostosa, ela tem que ser vivida de forma que você não se arrependa. Então, nós só podemos ter essa vida se nós estivermos alinhados com o propósito, estivermos alinhados com os princípios divinos, alinhados com o nosso Deus. Pensa, pensa. Então, você tem que pensar o quê? Que essa reprogramação neural sua, ela começa com 20, 21 dias. Nós estamos no 23º dia. E ela vai se consolidar, se tornando um hábito. Lá pelo dia 42, 41, dizem que os hábitos é a partir de 40, 55, 60 dias para o hábito ser formado. Então a gente criou um método, a gente está trabalhando que nos 45 dias você vai sair com isso aqui, ok? Gente, falando muito, dando sede. Espero que você esteja tomando sua água aí também, se hidrate. Então, entende bem uma coisa, quer transformar a mente, tem que fazer isso que a gente está fazendo. Então, olha só, ação prática, visualização ativa, afirmações diárias. Eu tenho te ensinado isso à luz da palavra, mas o mais importante é ação prática. O que é ação prática? Gente, volta a existir no seu trabalho, na sua casa, na sua escola. Muda. Fique mais em silêncio. Observa as coisas.
faça o que precisa ser feito na hora que tem que ser feito. Estando no trabalho, foque, dê o seu melhor. Estando na escola, na faculdade, no colegial, esforce, dê o seu melhor. Parou o horário do lanche? Vá lanchar. Não mexa no celular, não fica querendo adiantar um relatório. É hora do lanche? Lanche. Acabou o trabalho? Ok, você fez o seu melhor. É hora do descanso, é hora do lazer, é hora de fazer o que você quer. Então se desliga. Se desliga com consciência. Abundância é consciência. Então tenha isso muito claro, entendeu? Então neurocientistas de Princeton, eles falaram o seguinte, que você tem que fazer um treinamento focado em ações do cérebro. Então quando você começa a treinar sua atenção para enxergar oportunidades ao invés de problemas, seu cérebro ele muda, é uma consequência. Então o que você tem que fazer? Nos próximos dias pensa 5 coisas que aconteceram no seu dia e anota. E essas coisas, não quero saber se são boas ou ruins, mas consiga, analisando, tirar delas algo bom. Algo bom. E se você não tiver nada de bom para tirar, pensa o seguinte: eu não sei, mas Deus sabe. E eu acredito no julgamento dele, então eu o louvo. Não é uma atitude que me agradou, não é o que eu queria, mas eu estou no caminho, eu estou no processo e eu sou grato a Deus por isso, mesmo não entendendo. É a minha obediência, a minha rendição ao Pai. Então eu estou nos pés do Pai, então eu sou grato. Então quando você pensa em oportunidades, através de um pensamento de abundância, a sua mentalidade muda. Você para de enxergar problema e você vê no problema uma oportunidade de crescimento, de ganho financeiro, uma solução. Você potencializa aquilo lá pro bem. Compreende isso? Então isso é importantíssimo. Você tem que pegar e fazer isso aí. Então o que você tem que fazer? Falar afirmações. Fala num cantinho, anota no celular. Fala 10 vezes. Eu sou próspero porque Deus é minha fonte, porque Deus é minha inspiração, porque Deus me capacita. Certo? Depois o que você tem que fazer? Você fez essa afirmação diária, você faz uma visualização. Visualiza tendo as coisas, recebendo as coisas e depois você vai fazer o quê? Uma ação prática. Então você começa a transformar sua mente. Agora entenda bem, quando você pensa numa saída, seu cérebro começa a criar alternativas. Então você às vezes vai acordar com a solução de um problema que você nem imagina. Por quê? Seu cérebro, enquanto você dormia, você estava inconsciente, ele estava trabalhando, ele não estava parado. Então isso é maravilhoso. Aí você ora, agradece e põe em prática. Se não põe em prática, você está perdendo seu tempo. Você está ganhando uma obesidade mental. Então começa a usar, a queimar o que Deus tem te dado, o que você tem aprendido. Crie narrativas onde as pessoas consigam enxergar o seu potencial, o que você tem a oferecer. E fazendo isso, você vai aumentar o seu valor, você vai ganhar mais, você vai ser chamado, convite para outras coisas. Então as coisas começam a ser diferentes. E aí tudo flui. Então o que acontece? A gente está estudando nessa semana o homem mais rico da Babilônia e Quem Pensa Enriquece. Então esses livros são fantásticos. Então quem pensa enriquece, o nome já diz, quem pensa enriquece. Eu criei o domínio Quem Pensa Enriquece, sim. Lá a gente bota, né, as páginas dos livros, da mentoria, e estamos trabalhando essa construção desse domínio. Então, aqui ele fala que a riqueza ela começa no pensamento. Se você pensa que não consegue, você não vai conseguir. Mas se você pensa que consegue, você tem mais de 90% de chance de conseguir. Não quer dizer que vai, mas você tem muita chance. Você está acima dos outros, você está acima da boiada. Então isso é muito bom. Então o segredo do sucesso é simples, é uma receitinha básica. Anota aí. Pensamento, fé e ação. Receita do sucesso. Pensamento, fé e ação. Haja. Não fica parado, levanta essa bunda, vai fazer as coisas, vai virar. Poxa vida. Gente, temos que fazer acontecer. E você vai fazer acontecer sem um esforço.
Quando eu digo sem esforço, gente, é que quando você pensa em abundância e deixa manifestar o que a ciência diz, e deixa manifestar o poder, o Espírito Santo de Deus, acabou. O resultado vem. Então, o Marçal, ele é muito sábio no que ele diz o seguinte: a sua mente, ela define o seu destino e que a prosperidade começa dentro de você. Então, prosperidade não está em ganhar milhões, não está ali, não está aqui, começa dentro de você. Agora compreenda, gente. Você, se não ganhou ainda, se não fez, né? Porque a gente não ganha, a gente faz milhões, você vai fazer. Por que eu digo isso com toda a convicção? Porque eu já passei por esse caminho. E não foi uma nem duas vezes, foi algumas vezes. Então, eu sei que isso vai ser uma consequência na sua vida. Você não vai pensar apenas em milhão, não. Você vai pensar em equilíbrio, em melhorar seu corpo, sua mente, seu espírito. Fazendo isso, o que vai acontecer? Você agrega valor. Você se torna uma pessoa de maior valor. Então, automaticamente, você vai ser puxado para outras mesas. Vai ter convites, vai ter situações. Então, com isso aí, você mudou a sua mente. Então, você vai mudar o seu ambiente. Mudando o ambiente, novas pessoas, novas energias, novos pensamentos, novas ações. E aí a máquina gira. É assim que a engrenagem funciona. Então, a sua mente, ela vai definir seu destino, entendeu? E a prosperidade, ela começa aqui dentro. Então, tudo começa na mentalidade. Wendel Carvalho e Paulo Vieira, eles batem muito em cima disso, entendeu? Mudar suas crenças transforma a sua vida financeira, entendeu? O dinheiro está aí, é uma energia de troca. Cabe a você conhecer essa energia e fazer isso. Então, você precisa entender que esse método que a gente está trabalhando aqui, aplicando, você está quebrando essas crenças negativas, você está identificando esses bloqueios e o melhor, você está aprendendo como fazer isso, por quê? Terminou os 45 dias, você vai continuar, você não vai ficar parado, você vai saber pegar o método e aplicar em outras etapas na sua vida para que você se supere, para você cresça. O método é uma reprogramação para quê? Para transformação. Transformação é superação. Você está aqui num estado, você transformou, você levou, você prosperou, você foi adiante. Compreende isso? Então a ideia aqui é o quê? É te ensinar uma ferramenta, te ensinar um meio para que você possa, terminando a sua mentoria, você possa dar continuidade. Então você está junto com pessoas que pensam dessa forma, que desejam isso, que querem essa fluidez, que querem tirar essa escassez da mente, do cérebro, das atitudes. Acabou a escassez. Show! Fora daqui, o negócio é abundância. Amém? Então, você está no meio de pessoas assim. Então vai surgir convites, oportunidades, conversas, num diálogo que é edificante. Não é mais aqueles diálogos de corredor que só fala mal, você viu isso, você viu aquilo. Ah, tá assim, tá assado. Não. A conversa vai ser só, nossa, você viu como ele está diferente? A postura dele, parece que ele cresceu, ele amadureceu. O que está acontecendo? Ele não vem aqui, não fica mais batendo papo com a gente, mas sempre que a gente vê, ele está com um sorriso agradável, um sorriso que transmite paz. O que está acontecendo? Eu vou conversar com o chefe. Começa, você está fazendo a diferença no ambiente, você está fluindo, a coisa está vindo com alegria, com liberdade, com intensidade. Porque você acredita em você, porque você teve o despertar, porque você teve a consciência, porque você está quebrando as crenças limitantes, você está trabalhando isso e agora você está trabalhando fortalecimento em crenças positivas. Nós hoje falamos de uma mentalidade de abundância, então
Você tem que ter abundância tatuada em você. E não deixa você se enganar pelo momento. Abundância e escassez, elas andam muito alinhadas. Uma coisinha que muda no jogo, você pode ser de abundância financeira, não de abundância emocional e espiritual. Mas é claro que você saindo de uma abundância financeira, você fica numa situação de escassez que tem uma energia ruim, tem uma coisa ruim. Então para orar é difícil, para falar certas coisas é difícil. Como que você vai dar um testemunho de prosperidade se você não está conseguindo pagar os boletos, pagar as contas? É complicado. Você vai dar pela fé. Você vai dar com base na palavra de Deus, alicerçado naquilo que Deus tem dado para você. Então, ora, ouça o seu coração. Pensa o seguinte, a prosperidade ela é um reflexo da sua mentalidade. Ninguém está falando para você parar de trabalhar e ficar só pensando, sou rico, sou rico. Não, a gente está falando para você colocar no seu dia a dia esses micro hábitos, porque isso vai te transformar. Não tenha dúvida, isso vai gerar o que você quer. O que você quer? O ter. Então seja primeiro, pensa nisso. É isso que eu estou chamando você aqui. Então, se você quer mudar sua vida, comece mudando seu pensamento. Você nasceu para abundância por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de prosperidade, Deus do ouro, Deus da prata. Então, você precisa decidir. Agora é a sua vez. Agora é a vez de você pegar e livrar-se dessa escassez e abraçar a abundância. Você pode até me dizer, Joaquim, mas eu sempre sou animado, eu sempre falo de prosperar, disso, aquilo. Ótimo. Mas agora com esse entendimento, você vai manifestar a posse. As coisas vão aparecer para você possuir, para você ter. Então, ora e pede isso a Deus. Pede. E Deus vai te mostrar, Deus vai falar com você. Isso acontecendo, você começa a entender, opa, esse versículo está dizendo isso, eu ouvi o Joaquim falando isso, eu estou seguindo Beltrano, estou seguindo lá o Paulo Vieira, o Marçal, o Wendel, o Brunet. E aí, é uma pessoa e outra que você vai pegando e tendo uma mentalidade diferente. Você tem que compreender que as pessoas têm coisas boas e ruins. E as pessoas que tiveram resultado têm muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, porque ela teve um resultado, ela lutou para aquilo. Então, você deve aprender com isso. A gente sempre incentiva aqui a você ler, a você estudar. Dentro da plataforma tem exercício, tem outras coisas. Então você tem que ter isso muito claro na sua mente. E tendo isso claro, o que você vai fazer? Vai analisar como você pode se portar. O que você pode se sacrificar hoje para pagar um curso, para pagar uma habilidade. Hoje, que é muito comum a gente ver nos cursos, nas mentorias, os caras falam assim, é menos de 49 centavos por dia. É metade de um lanche no Burger King. É isso. Então, eles estão fazendo uma narrativa onde você entende a complexidade e a necessidade de uma situação e por aquilo ter um poder de convencimento, você vai e compra, você vai e realiza. Então, isso é uma técnica. E na vida, acontece. Por incrível que pareça. Então, o que acontece? Você nasceu para a abundância. Deus te fez assim. Agora esse driver vem mudando ao longo dos anos. Então você tem que se desligar disso. Você tem que pegar e reprogramar sua mente. Então, cada tópico que nós falamos aqui vem uma sequência. Eu quero passar com vocês aqui. Eu estou aqui com a lista, de todo o nosso planejamento do método, certo? Eu quero ler rapidamente para te lembrar, porque agora algumas coisas fazem sentido para você. Talvez no início você foi vendo isolado, mas agora você já está vendo onde nós estamos caminhando. Então, o que acontece? A metodologia é um desafio.
Você tem que se pôr em desafios. Então, o que acontece? Nós temos aqui esse encontro nosso de manhã às 5 da manhã, mas nós temos também o nosso encontro que a gente faz só com os mentorados, aí não é um acesso livre. Então nós temos lá 6 sessões, uma por semana. Então lá a gente troca de experiência, a gente conversa. Então a gente quebra bloqueios construindo um mindset de abundância e criando os micro hábitos transformadores que vão alinhar sua vida pessoal, profissional e espiritual. Então a gente dividiu a mentoria nessas 4 fases. A primeira fase, do dia 1 ao 10, fala sobre o quê? Autoconhecimento e diagnóstico. Nós vamos passar tudo. A fase 2, ela fala da desconstrução de bloqueios, do dia 11 ao dia 20. Aí, a fase 3 que nós entramos é do dia 21 ao dia 35. Então a gente está trabalhando a questão da construção de um mindset de abundância com alinhamento com o seu propósito. Entendeu? Então planejamento e diligência. Provérbios 21:5. Papel da neuroplasticidade em criar novos hábitos. Como desenvolver intimidade com Deus nas decisões diárias. Então a gente vai trabalhar isso aí. E aí no 36º ao 45º dia, aplicação e expansão. Então nós vamos ter pego algo que a gente aprendeu, transformado num produto e botado em prática. E aí essa prática a gente fala, isso aqui deu certo, se não gostou, muda isso, muda aquilo, e vamos tentar outro criativo. Vamos tentar subir campanhas, vamos começar a fazer as coisas acontecer. Por que eu falei em criativo em campanhas? Porque nós vamos aprender como criar novas fontes de renda. E uma das coisas que a gente incentiva todos os mentorados a fazer é publicar um livro, escrever um livro. Você tem que fazer isso. Não tem como você tem que fazer isso. Se você precisar de ajuda, chama a gente no privado. Nós temos lá a mentoria, publique seu livro agora. Certo? Quem entrou na mentoria do M45, que é os 45 dias de reprogramação da sua mente para fartura, certo? Para abundância financeira, para transformação, já tem isso aí no pacote, tá? Não tem que pagar novamente. Aqui você vê uma coisa global, maior dentro da mentoria. Mas hoje eu quero continuar aqui com você, que a 4ª fase, do dia 36º dia ao dia 45, ao 35º, é aplicação e expansão. Consolidar os aprendizados e começar a aplicar na vida pessoal e profissional. Isso você já tem feito, porque todo dia eu falo para você fazer isso. Então, fase 1, eu vou ler aqui só o que a gente passou. Autoconhecimento e diagnóstico, do dia 1 ao dia 10. Então, no dia 1, introdução e compromisso. No dia 2, identificando bloqueios pessoais. No dia 3, a renovação pela palavra. Gente, vai ter aqui coisas que a temática é muito parecida entre si, mas tem 2 extremos, que é a abundância e a escassez, e tem narrativas diferentes. Por quê? Porque a neuroplasticidade, ela ensina que se você contar uma mesma coisa várias vezes de formas diferentes, você vai estar criando sempre novas trilhas neurais que vai fortalecer seu cérebro e sua mente. Então isso é muito, muito importante. Então, João 8,32, conhecereis a verdade te libertará. Dia 3, dia 4, conhecendo seu cérebro. Dia 5, diagnóstico emocional e comportamental, está aqui. Dia 6, saúde física e espiritual, o corpo como templo. Dia 7, diagnóstico de propósito. Isso aqui foi ótimo, a gente falou por que você faz o que faz. Reflexões sobre os principais valores que guiam sua vida. Então você tem que entender por que você faz o que faz. E assim, alinhar o seu propósito ao propósito de Deus. Aí vem o 8º dia, descobrindo potencialidades. Dia 9, superando medos. Dia 10, resumo e reflexão da fase 1. Início da fase 2, reconhecimento da mentira. Dia 12, ressignificando experiências. Dia 13, libertação do julgamento próprio. Dia 14, quebrando padrões de pensamento negativo. Dia 15, o poder do perdão. Dia 16, a influência do medo no sucesso. Dia 17, destruindo padrões de comportamento tóxicos. Dia 18, reprogramação mental com a palavra. Dia 19, superação pela gratidão. Gente, gratidão é algo fantástico. É uma estratégia financeira, viu? Dia 20, reflexão e consolidação da fase 2. Início da fase 3,
que vai dos dias 21 a 30, construção de uma mentalidade nova e hábitos. Dia 21, fundamentos de uma mentalidade vencedora. Dia 22, ontem, o poder de micro-hábitos positivos. Dia 23, hoje, cultivando a mentalidade de abundância. Dia 24, disciplina e consistência. Dia 25, o impacto das palavras. Dia 26, planejamento estratégico de vida. Como planejar metas claras e alcançáveis. Dia 27, o cuidado com o corpo e a mente. Dia 28, fortalecendo a conexão espiritual. Dia 29, relacionamentos como alavanca de sucesso. Aqui o trem já... O negócio muda de figura. Dia 30, reflexão e consolidação da fase 3. Integração e aplicação prática dos dias 31 ao 45º dia. Então, conectando-se com o propósito, descobrindo o seu porquê das coisas. Certo? Dia 32, planejando a vida com intenção. Dia 33, gerenciamento do tempo com sabedoria. Dia 34, desenvolvendo resiliência para os desafios. Certo? Como lidar com as adversidades. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que promessa maravilhosa. Dia 35, o poder da colaboração e do serviço. Dia 36, desenvolvendo confiança e autorresponsabilidade. Dia 37, estabelecendo rotinas de alta performance. Dia 38, liberdade financeira e propósito. Dia 39, mentalidade de crescimento contínuo. 40º dia, empoderamento pelo Espírito Santo de Deus. Certo? Vamos buscar isso aqui fortemente. Dias 41 a 44, projeto de transformação pessoal. Certo? Então, você vai dentro dessa jornada fazer a revisão das fases 1, 2 e 3 e desenvolver um projeto pessoal profissional, que a gente vai pegar aqui, vai refletir e vamos fazer uma declaração de transformação com esse propósito. Vamos dividir o projeto em metas e tarefas específicas, coisas que você já sabe, quando, quem, onde, como, quanto, todos esses detalhes. Criar um plano detalhado, um plano onde quem estiver na mentoria, junto com o nosso grupo da comunidade, vai poder trocar experiências. Olha, eu fiz assim, deu certo, não deu certo, como pode ser feito? E ter essa troca, essa coisa boa, entendeu? Que você vai fazer. E aí, terminando tudo isso aí, certo? 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, ao final desses 45 dias, você vai ter combatido um bom combate. Você vai ter entendido isso aí. Então, nós estamos aqui no nosso 23º dia, no meio, certo, da mentoria. Estou voltando aqui, certo? Onde nós estamos falando aí de uma mentalidade de abundância. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Práticas para focar no que você tem ao invés do que falta. Entende? É o senso de gratidão. Pai, eu quero mais, mas eu sou grato pelo que o Senhor me deu. Eu estou até aqui por tua permissão, por tua graça e por tua vontade. Então, pensa nisso aí. Então, a prosperidade é um reflexo da mentalidade. Se você quer mudar sua vida, comece mudando seu pensamento. Você nasceu para abundância, porque Deus é abundante. Então, meus queridos, agora é a nossa vez. Nós decidimos. É escassez ou abundância? É escassez ou abundância? Que seja abundante. Obrigado. Até amanhã às 5 horas. Que Deus nos abençoe. Até logo, pessoal.